Coisas estranhas estão acontecendo pelo mundo, desafiando as leis da natureza e deixando todos intrigados. Este vídeo reúne alguns dos eventos mais inexplicáveis já registrados. Número 1. Terra que respira no Japão. Na península de Noto, no Japão, um homem seguia dirigindo tranquilamente por uma estrada aparentemente comum quando presenciou algo completamente fora do normal. De repente, o chão começou a se comportar de uma forma muito estranha, como se estivesse vivo. As placas do pavimento e o asfalto da estrada começaram a subir e descer lentamente, criando um movimento ondulante semelhante à respiração de um ser vivo gigante sob a superfície. Surpreso e sem entender o que estava acontecendo, ele decidiu parar o carro e observar com mais atenção. Durante alguns momentos, ficou ali apenas assistindo, tentando processar aquela cena surreal. Após algum tempo, o fenômeno cessou e tudo voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. Ainda impressionado, ele rapidamente pegou o celular e compartilhou o vídeo no Instagram. O registro chamou a atenção de milhares de pessoas, que ficaram intrigadas e começaram a debater como algo tão sólido quanto uma estrada poderia se mover daquela maneira, sem nenhuma explicação aparente. Número 2. Céu em chamas na China. Aos 16 de fevereiro de 2025, moradores de uma região na China testemunharam um evento assustador e ao mesmo tempo fascinante. O céu estava calmo e aparentemente normal, sem qualquer sinal de que algo incomum estava prestes a acontecer. De repente, vários objetos brilhantes surgiram no alto, iluminando tudo ao redor. Esses objetos pareciam grandes feixes de luz ou bolas incandescentes, movendo-se rapidamente em direção à Terra, como se estivessem caindo ou sendo lançados do espaço. A cena causou pânico em algumas pessoas, que começaram a correr sem entender o que estava acontecendo, enquanto outras, mesmo assustadas, decidiram registrar o momento com seus celulares. As imagens rapidamente se espalharam pela internet, deixando milhares de espectadores chocados. Mais tarde, especialistas explicaram que o fenômeno era causado por meteoritos entrando na atmosfera terrestre e queimando devido ao atrito. Ainda assim, para quem presenciou ao vivo, a sensação foi de estar diante de algo muito mais misterioso do que uma simples explicação científica consegue descrever. Número 3. Solo elástico misterioso. Um grupo de amigos estava explorando uma área afastada de uma cidade na América do Norte, aproveitando o ambiente natural, quando se deparou com algo extremamente incomum no chão. Ao pisarem em determinado ponto coberto por grama, perceberam que o solo não era firme como esperado. Em vez disso, ele afundava e retornava, como se fosse uma espécie de trampolim natural. Cada passo fazia o terreno se mover de maneira elástica, criando a sensação de que havia algo escondido logo abaixo da superfície. Intrigados e ao mesmo tempo divertidos com a situação, eles começaram a testar o local, pulando levemente e observando o efeito. Um deles decidiu gravar tudo e publicar o vídeo na internet, pedindo ajuda para entender o que poderia causar aquele fenômeno tão estranho. Entre várias respostas, um usuário explicou que isso acontece quando bolsas de água ficam presas sob a camada de grama, criando um solo instável e macio. Esse tipo de situação costuma ocorrer após períodos de chuva intensa ou em áreas com drenagem inadequada, podendo até indicar problemas subterrâneos como vazamentos ou presença de materiais que impedem a absorção da água. Número 4. Rio com padrão de escamas. Um turista visitava a região de Xinjiang, na China, quando decidiu registrar a paisagem tranquila de um rio que corria suavemente. Tudo parecia completamente normal, até que, de forma inesperada, a superfície da água começou a apresentar um comportamento incomum. Ondas começaram a se formar, mas não de maneira aleatória como de costume. Elas surgiam organizadas, criando padrões repetitivos que se sobrepunham e giravam levemente, formando desenhos impressionantes que lembravam escamas de peixe brilhando sob a luz. O efeito visual era tão diferente que parecia uma ilusão ou até algo artificial. Intrigado, o turista perguntou a um morador local sobre o que estava vendo. Ele então explicou que aquele fenômeno é conhecido como maré com padrão de escamas. Algo raro que ocorre quando correntes fortes e mudanças de maré interagem, criando ondas sobrepostas em formato espiralado. O resultado é um espetáculo visual surpreendente, capaz de enganar os olhos e parecer algo completamente fora da realidade. Número 5.
Objeto esférico na Sibéria. Cerca de um ano antes, um homem dirigia por uma estrada coberta de neve em uma região isolada da Sibéria enquanto filmava o trajeto, provavelmente para registrar a paisagem gelada ao seu redor. Durante a gravação, sem perceber no momento, ele capturou algo extremamente incomum vindo do céu. Um objeto esférico apareceu rapidamente, descendo em direção ao solo até tocar o chão a uma certa distância. Intrigado com o que tinha acabado de acontecer, ele decidiu continuar dirigindo até se aproximar do local onde o objeto havia caído. Ao parar o carro e observar mais de perto, percebeu que se tratava de uma esfera com cores incomuns, emitindo tons de rosa, laranja e cinza, como se estivesse levemente iluminada ou refletindo algo estranho. Ele registrou tudo em vídeo e compartilhou nas redes sociais. O conteúdo rapidamente se tornou viral, especialmente no TikTok, gerando inúmeras teorias. Algumas pessoas acreditaram que poderia ser um objeto voador não identificado, enquanto outras tentaram encontrar explicações mais racionais. No entanto, até hoje, nenhuma resposta oficial foi apresentada, mantendo o mistério em aberto. Número 6. 3 sóis na Coreia do Sul. Em uma tarde aparentemente comum na vila de Jingu, na Coreia do Sul, um agricultor estava trabalhando tranquilamente em seu campo, cuidando de suas plantações como fazia todos os dias. Em determinado momento, ao levantar o olhar para o céu, ele se deparou com uma cena que o deixou completamente paralisado. Em vez de apenas um sol, havia 3 fontes de luz intensas brilhando ao mesmo tempo. Esses 3 sóis estavam posicionados de forma triangular, iluminando toda a região de maneira incomum e criando um efeito visual difícil de acreditar. Sem conseguir compreender o que estava vendo, ele esfregou os olhos diversas vezes, pensando que poderia estar cansado ou até mesmo imaginando coisas. Porém, o fenômeno continuava ali, claro e visível. Enquanto ele começava a gravar, percebeu que outros moradores também olhavam para o céu, apontando e comentando entre si, igualmente confusos. Ninguém conseguiu explicar o que estava acontecendo naquele momento. Número 7. Castelo no céu. Há cerca de 5 anos, moradores da cidade de Jiangnan, na China, foram surpreendidos por um fenômeno que parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica. No céu, acima das nuvens, começou a se formar uma imagem gigantesca que lembrava um castelo, ou até mesmo uma cidade inteira suspensa no ar. A estrutura parecia ter contornos definidos, com formas que sugeriam prédios e torres, criando a impressão de que um portal havia se aberto, revelando outro mundo acima deles. Muitas pessoas ficaram impressionadas e começaram a registrar o momento com seus celulares. Quando os vídeos começaram a circular na internet, surgiram diversas teorias. Alguns afirmaram que tudo não passava de computação gráfica, enquanto outros acreditaram que era um fenômeno natural raro, conhecido como miragem superior, causado por condições atmosféricas específicas. Ainda assim, a aparência realista da imagem fez com que muitos continuassem em dúvida. Número 8. Fenda gigante no Quênia. Aos 28 de abril de 2023, um evento geológico impressionante ocorreu em Nairobi, no Quênia, deixando moradores e especialistas em alerta. Um forte tremor atingiu a região e, como consequência, uma enorme fenda se abriu no solo. A rachadura tinha aproximadamente 15 metros de profundidade e cerca de 20 metros de largura, cortando a terra de forma assustadora e interrompendo o tráfego local. Imagens do local rapidamente se espalharam, mostrando a dimensão do fenômeno. Cientistas explicaram que a causa estava relacionada às fortes chuvas combinadas com a erosão de solos vulcânicos presentes na região, que se tornaram instáveis. Com o tempo, a fenda foi preenchida e a área voltou a ser utilizada. No entanto, especialistas alertaram que esse tipo de evento pode estar ligado ao processo natural de separação tectônica do continente africano, levantando a possibilidade de que, em um futuro distante, a África possa se dividir em 2 partes. Número 9. Luz semelhante à água viva no céu. Em uma manhã tranquila na Colômbia, um homem decidiu registrar a paisagem montanhosa ao amanhecer, aproveitando a luz suave do início do dia. Enquanto filmava, algo completamente inesperado surgiu no céu. Uma luz intensa apareceu por trás de uma montanha e começou a se mover lentamente, assumindo uma forma que lembrava uma água viva flutuando no ar. O objeto emitia cores vibrantes como azul, verde, rosa e laranja, formando padrões que giravam e se expandiam, criando um espetáculo visual impressionante.
Mesmo sendo um fotógrafo profissional acostumado a diferentes fenômenos naturais, ele afirmou nunca ter visto nada parecido em toda a sua vida. Intrigado, compartilhou o vídeo nas redes sociais, convidando as pessoas a darem suas opiniões. No entanto, assim como ele, a maioria dos espectadores ficou sem uma explicação clara para o que havia sido registrado. Número 10. Círculo perfeito em plantação. Durante a madrugada, uma câmera de segurança instalada em uma plantação de milho no estado de Illinois, nos Estados Unidos, registrou um acontecimento extremamente incomum. Em meio à escuridão, um círculo perfeito começou a se formar no meio do campo. As plantas de milho foram se curvando suavemente, criando um padrão preciso, com um espaço central vazio e bordas bem definidas. O mais intrigante é que não havia vento no momento, o que descarta uma explicação simples baseada no clima. Mesmo que houvesse vento, seria praticamente impossível que ele criasse uma forma tão perfeitamente circular e organizada. Na manhã seguinte, ao verificar sua plantação, o agricultor ficou completamente surpreso com o que encontrou. Ao analisar as imagens da câmera, não conseguiu identificar nenhuma pessoa ou máquina responsável pela formação. Mais tarde, relatos de possíveis avistamentos de objetos voadores na região aumentaram ainda mais o mistério, levando muitos a acreditarem que o fenômeno poderia ter origem extraterrestre. Número 11. Sons assustadores no céu. Em 2023, um homem em Salvador, no Brasil, estava filmando o céu nublado quando algo perturbador aconteceu. Sons estrondosos e misteriosos começaram a ecoar pelo céu, como se algo gigantesco estivesse rugindo acima das nuvens. O som lembrava algo vindo diretamente do inferno. Poucos dias depois, pessoas em Nova Jersey também relataram ruídos semelhantes, ouvidos até mesmo através de rádios. Esses eventos, acontecendo em diferentes partes do mundo, fizeram muitos acreditarem que algo alarmante poderia estar por vir, levantando teorias sobre o fim dos tempos. Número 12. Bolas de gelo gigantes na praia. Em 2020, um turista visitava a ilha de Hailuoto, na Finlândia, quando encontrou uma cena incomum. Em vez de areia comum, a praia estava coberta por milhares de bolas de gelo perfeitamente arredondadas. Elas pareciam ovos congelados ou enormes esferas espalhadas pela costa. Intrigado, ele começou a filmar. Especialistas explicaram que ventos fortes, ondas e temperaturas extremamente baixas podem fazer pedaços de gelo rolarem repetidamente, moldando-os até que se tornem esferas quase perfeitas. Número 13. Círculo de gelo giratório. Moradores encontraram algo impressionante no rio Liao, na província de Liaoning, na China. Um enorme círculo de gelo havia se formado na superfície congelada do rio. O mais estranho era que ele girava lentamente sozinho, como se fosse um disco motorizado. Mesmo assim, era estável o suficiente para suportar o peso de várias pessoas em cima dele. Um vídeo foi compartilhado online, e especialistas explicaram que círculos de gelo podem se formar naturalmente em águas de fluxo lento em climas frios. Número 14. Infestação de insetos. Imagine acordar e encontrar sua casa completamente tomada por insetos. Foi exatamente isso que aconteceu com uma mulher em Sochi, na Rússia. Ao despertar, ela viu milhares de insetos cobrindo cortinas e superfícies, formando uma camada escura. Além da aparência assustadora, eles liberavam um odor extremamente forte como mecanismo de defesa. A situação ficou tão insuportável que ela precisou chamar uma equipe de controle de pragas para eliminar a infestação. Número 15. Pássaro que parecia falar. Um grupo de amigas estava saindo para almoçar quando notou um pequeno pássaro pousado no carro. O estranho era que ele emitia sons incomuns, como se estivesse tentando se comunicar em uma mistura de voz humana e som de ave. Elas começaram a filmar e ficaram ainda mais impressionadas quando o pássaro imitou a voz de uma delas. Mais tarde, ao seguirem viagem, acabaram sendo assaltadas. Isso fez com que pensassem que o pássaro poderia estar tentando avisá-las do perigo. Número 16. Nuvem com luz própria. Em 2015, um passageiro registrou um fenômeno estranho na cidade de Filadélfia, nos Estados Unidos. Um objeto semelhante a uma nuvem pairava no céu, mas o mais curioso era que havia luzes brilhando dentro dele. O objeto se movia lentamente, como se tivesse um destino definido. Algumas pessoas sugeriram que poderia ser apenas um saco plástico refletindo luz, mas isso não explicava o brilho interno.
Outros acreditaram que poderia ser algum tipo de aeronave camuflada. Até hoje, o mistério permanece. Número 17. Objeto cilíndrico misterioso. Alguns meses atrás, frequentadores da praia de Diani, no Quênia, encontraram um enorme objeto cilíndrico preto coberto por pneus. Intrigadas, as pessoas começaram a filmar e compartilhar imagens nas redes sociais. Um internauta sugeriu que poderia ser um Fender Yokohama, um tipo de proteção marítima usada para evitar colisões entre navios e portos. Mesmo assim, a aparência incomum deixou muitos curiosos. Número 18. Carros derretendo ao sol. Aos 8 de junho de 2024, moradores da província de Jiangsu, na China, ficaram chocados ao encontrar seus carros com a pintura deformada. O calor intenso fez com que a tinta formasse bolhas, dando a impressão de que os veículos estavam derretendo. O fenômeno afetou centenas de carros estacionados ao sol. Isso levantou dúvidas. Teria sido apenas calor extremo ou um problema na qualidade da pintura dos veículos? Número 19. Pássaros congelados no lugar. 2 anos atrás, uma mulher registrou um comportamento estranho em sua criação de codornas. Ao entrar no cercado, as aves começaram a correr, mas de repente pararam completamente, ficando imóveis como estátuas. Surpresa, ela perguntou ao marido, que explicou que algumas aves adotam esse comportamento para evitar predadores ou economizar energia em situações de estresse ou escassez de alimento. Número 20. Clima duplo inexplicável. Aos 20 de dezembro de 2021, uma mulher em Halifax, no Canadá, viveu uma situação inacreditável. Ao sair de casa, percebeu que estava chovendo e voltou para pegar um guarda-chuva. Porém, ao olhar para o quintal, viu que ele estava completamente coberto de neve. O vídeo gerou debates online. Alguns acreditaram que era montagem, enquanto outros explicaram que poderia ser um caso raro de chuva extremamente localizada. Número 21. Peixe do fim do mundo. Um grupo de pescadores capturou um peixe incomum próximo a Tamil Nadu, na Índia. O animal era um peixe-remo, uma espécie que vive em águas profundas. Nos últimos anos, aparições desse peixe têm sido associadas a presságios de desastres naturais, especialmente no folclore japonês. Por isso ele ficou conhecido como peixe do fim do mundo, gerando medo e especulações. Número 22. Água-viva luminosa. Um biólogo marinho explorava as profundezas do Oceano Atlântico quando encontrou uma criatura impressionante. Ela tinha tentáculos semelhantes aos de uma água-viva e emitia luzes em cores vibrantes como rosa, azul, verde e vermelho. Mesmo sendo experiente, ele nunca tinha visto algo parecido. Mais tarde, identificou-se que era uma água-viva cristal, capaz de produzir luz através de reações químicas para defesa e comunicação. Número 23. Névoa misteriosa com partículas. Imagens de câmeras de segurança na Austrália Ocidental mostraram uma névoa incomum com partículas flutuando no ar, semelhantes à neve. Amostras coletadas revelaram a presença de substâncias químicas perigosas, levantando preocupações sobre riscos à saúde. Especialistas associaram o fenômeno às mudanças climáticas e à redução da camada de ozônio, mas algumas pessoas acreditam que pode haver algo mais por trás disso. Número 24. Rochas sagradas esculpidas. Aos 22 de outubro de 2025, um turista visitava Karnataka, na Índia, quando encontrou centenas de pedras esculpidas com formas de potes e animais. Um guia explicou que eram lingas, símbolos sagrados do hinduísmo. O local é conhecido por possuir milhares dessas esculturas, feitas ao longo do rio Shalmala, durante o período do Império Vijayanagara, entre 1678 e 1718. Número 25. Pintinhos que nasceram sozinhos. Em Houston, nos Estados Unidos, uma mulher voltou para casa e encontrou pintinhos andando pela cozinha. Confusa, percebeu que ovos haviam sido deixados ao sol e acabaram chocando devido ao calor intenso de julho. O fenômeno surpreendeu, mas tem explicação científica. Temperaturas adequadas podem iniciar o processo de incubação. Número 26. Objetos luminosos debaixo d'água. Durante uma patrulha noturna próxima a Fort Lauderdale, na Flórida, membros da Marinha avistaram algo incomum no oceano. Luzes estranhas brilhavam sob a água e se moviam lentamente, fazendo com que a superfície ao redor cintilasse. Intrigados, eles se aproximaram, mas não conseguiram identificar do que se tratava. Inicialmente pensaram que poderiam ser submarinos, porém, após consulta, descobriram que não havia nenhuma operação daquele tipo na área. Isso levantou dúvidas. Seriam criaturas marinhas desconhecidas ou algo muito mais misterioso? Número 27. Mensagem no céu.
Em um dia ensolarado em Lubbock, no Texas, moradores foram surpreendidos ao ver palavras se formando lentamente nas nuvens. A frase "encontre a verdade" apareceu de forma clara e brilhante no céu. Algumas pessoas acharam que era apenas publicidade ou algum tipo de truque, enquanto outras sentiram um arrepio, como se fosse um aviso. Minutos depois, as palavras desapareceram, deixando todos se perguntando quem, ou o que, teria criado aquela mensagem. Número 28. Descoberta de petróleo no deserto. Um grupo de amigos fazia um passeio no deserto de Dubai quando encontrou algo inesperado. Um líquido espesso escorria pela areia. Ao se aproximarem, perceberam pelo cheiro que se tratava de petróleo bruto. O líquido formava pequenas poças e parecia fluir como um rio escuro no meio do deserto. Eles avisaram as autoridades, contribuindo sem querer para a possível descoberta de uma nova reserva de petróleo na região. Número 29. Fenômeno no céu da Palestina. Entre tantos eventos estranhos registrados, um chamou atenção na Palestina. Em um dia nublado, um homem observou uma forma circular nas nuvens, que parecia se mover lentamente pelo céu. Pessoas ao redor começaram a filmar, impressionadas com a cena. Quando o vídeo foi publicado, alguns disseram ser apenas uma formação comum de nuvens, enquanto outros acreditaram que era um sinal religioso, associando a figura a Jesus Cristo. Número 30. Enorme cratera no quintal. Em Ipswich, na Austrália, um casal de idosos teve uma surpresa assustadora. Enquanto dormiam, um vizinho os alertou sobre um enorme buraco que havia surgido no quintal. Ao verificarem, perceberam que a cratera estava cheia de água e continuava aumentando. Suspeitou-se que um vazamento em tubulações subterrâneas tivesse causado o colapso do solo. Também havia a possibilidade de túneis antigos na região terem contribuído para o incidente. Número 31. Fogo saindo da neve. Em um resort de esqui em Alta, na Califórnia, dois amigos registraram algo aparentemente impossível: chamas saindo diretamente da neve. Mesmo tentando apagar o fogo com mais neve, as chamas continuavam acesas. Após investigação, autoridades descobriram que havia gás natural acumulado sob a superfície, que acabou escapando e entrando em combustão. Número 32. Objetos misteriosos ao lado de avião. Durante um voo entre Moscou e o Alasca, um passageiro notou 4 objetos brilhantes se movendo ao lado do avião. Eles pareciam luzes intensas viajando em alta velocidade em direção à Terra. De repente, desapareceram completamente. O vídeo gerou debate online, com alguns afirmando que eram objetos voadores não identificados e outros dizendo que poderiam ser meteoros. Número 33. Detritos estranhos no mar. Aos 29 de agosto de 2022, um homem caminhava com seu cachorro em uma praia na Califórnia quando encontrou algo incomum. Milhares de conchas e estruturas estranhas haviam sido levadas até a costa. Intrigado, ele registrou o momento. Posteriormente, especialistas identificaram os objetos como cracas listradas, provavelmente arrancadas das rochas por tempestades ou ondas fortes. Número 34. Planta fantasma. Estudantes de botânica exploravam florestas em Yunnan, na China, quando encontraram uma planta em comum. Pequena e branca, ela parecia quase translúcida, como se fosse feita de cristal. Diferente das plantas comuns, ela não realiza fotossíntese. Em vez disso, obtém energia roubando nutrientes de árvores próximas. Esse tipo de planta é conhecido como planta fantasma. Número 35. Árvore que jorra água. Lenhadores na floresta amazônica passaram por uma experiência surpreendente. Ao cortarem o tronco de uma árvore, água começou a jorrar com força, como se fosse uma torneira aberta. O fluxo durou algum tempo antes de parar. Especialistas sugerem que algumas árvores conseguem armazenar grandes quantidades de água em seus troncos, especialmente em regiões com períodos de seca. Número 36. UFO mergulhando no oceano. Um pescador filmava aviões militares sobre o Oceano Atlântico quando capturou algo ainda mais estranho. 2 objetos em forma de disco pairavam no céu e de repente mergulharam no oceano. Os aviões pareciam persegui-los, mas não conseguiram alcançá-los antes que desaparecessem na água. Isso levantou uma questão intrigante. Como algo poderia se mover tanto no ar quanto na água com tanta facilidade? Número 37. Neve sob a areia do deserto. Um homem explorava uma região desértica na Arábia Saudita quando encontrou algo inesperado. Ao remover uma camada de areia, descobriu neve escondida por baixo. Um morador explicou que isso pode acontecer quando uma nevasca é seguida por uma tempestade de areia, que cobre completamente o gelo, preservando-o por algum tempo. Número 38. Relâmpagos vermelhos no céu.
Aos 19 de outubro de 2025, um cientista e astrofotógrafo registrou um fenômeno raro na França. Conhecidos como sprites vermelhos, esses flashes aparecem acima de tempestades e duram apenas alguns segundos. Eles são causados por descargas elétricas extremamente fortes que excitam gases na atmosfera, criando brilhos avermelhados impressionantes. Número 39. Luz misteriosa sobre mesquita. 2 meses atrás, uma luz intensa apareceu sobre a mesquita Masjid an-Nabawi, na Arábia Saudita. Inicialmente parecia uma bola de fogo descendo lentamente do céu. Fiéis ficaram assustados e começaram a filmar. Mais tarde, autoridades explicaram que se tratava da interceptação de um míssil, o que gerou aquele efeito luminoso no céu. Número 40. Segundo Sol no céu. Aos 2 de junho de 2025, uma mulher na Flórida registrou um objeto brilhante no céu que parecia um segundo Sol. O curioso é que já era noite, por volta das 19 horas, e a Lua também estava visível. O fenômeno levantou diversas teorias, desde reflexos atmosféricos até a presença de um corpo celeste desconhecido. Número 41. Pôr do Sol dividido. Em Miami, um homem capturou um pôr do sol impressionante. O céu parecia dividido em 2 partes, uma com tons alaranjados e outra escura e cinzenta. Esse fenômeno ocorre quando nuvens distantes bloqueiam parcialmente a luz solar, criando um contraste marcante no céu. Número 42. Chuva localizada. Em Makassar, na Indonésia, um homem percebeu algo estranho ao sair para o trabalho. Estava chovendo apenas sobre seu carro, enquanto o restante da área permanecia seco. Ele filmou o momento e depois mostrou ao pai, que era meteorologista. A explicação foi que se tratava de uma chuva extremamente localizada, um fenômeno raro, mas possível. Número 43. Explosão misteriosa nos Estados Unidos. Aos 22 de maio de 2025, moradores de San Diego, na Califórnia, ouviram um enorme estrondo. Ao saírem de casa, encontraram destruição por toda parte. Um carro havia sido atingido por algo semelhante a uma estrutura de casa, como se tivesse caído do céu. Vidros quebrados, árvores caídas e destroços estavam espalhados. Autoridades foram acionadas, mas nenhuma explicação oficial convincente foi dada. Teorias surgiram, incluindo a possibilidade de um objeto desconhecido ter caído ali. Esse vídeo sombrio viralizou no TikTok, deixando todo mundo desconcertado. Mostrava um objeto estranho voando por entre as montanhas, deixando um rastro de fumaça abaixo dele. Os que testemunharam a cena disseram que o objeto era completamente silencioso, o que só aumentou o mistério. Muitos juraram que era um OVNI sendo seguido por algum tipo de ser alienígena. Mas, sejamos sinceros, é difícil acreditar nisso, não é? E aí sobra uma pergunta inevitável. O que realmente estava acontecendo nesses cenários de tirar o fôlego? Em 2023, os céus de Pequim foram palco de um fenômeno tão incomum que parecia saído de um filme de ficção. Um objeto estranho, com aparência de polvo, flutuava no ar. As pessoas ficaram em choque. A criatura se movia no ar exatamente como um polvo nadaria na água, com tentáculos se contorcendo de forma tão realista que era difícil aceitar que aquilo fosse só uma pipa. Dado o quanto ainda desconhecemos sobre nosso mundo, será que era uma nova espécie não identificada? Motoristas em Nevada estavam tocando suas vidas normalmente quando algo estranho chamou a atenção. 2 helicópteros giravam ao redor de um orbe metálico flutuando no céu. Aquilo não parecia ser um balão comum. Até porque, com o deslocamento de ar provocado pelos helicópteros, ele já teria sido levado para longe. O objeto ficou estático, como se estivesse sendo estudado ou protegido. Isso levou muitos a cogitar que poderia se tratar de tecnologia extraterrestre. Um morador de Nova York subiu ao telhado para admirar as nuvens e acabou encontrando algo muito mais intrigante. Um objeto voador, escuro e com forma parecida a uma água-viva, surgiu no céu, emitindo 3 pequenos orbes em sequência. Ele gravou tudo com detalhes, tentando entender o que estava vendo. Mesmo depois de assistir diversas vezes, ele não conseguiu explicar. E, sinceramente, quem conseguiria? Em dezembro de 2018, cidadãos dos Estados Unidos presenciaram uma cena que os deixou entre o medo e o encantamento. Múltiplos orbes brancos flutuavam pelo céu, cercados por uma tonalidade azul escura. Era uma visão quase mágica, mas também assustadora. O fenômeno não foi explicado oficialmente e permanece como uma das aparições mais curiosas daquele ano. Agora vamos para algo menos assustador. Não era um show aéreo nem uma projeção. Era simplesmente a natureza em ação. Milhares de pássaros chamados budgerigars
se reuniram num único ponto na Austrália, transformando completamente a paisagem. O céu azul ficou tingido de verde graças ao voo coletivo dessas aves. Uma cena tão impressionante que parecia coisa de outro planeta. Em dezembro de 2018, moradores do Texas foram surpreendidos por uma cena de filme de terror. Centenas de grackles, um tipo de ave preta, tomaram conta dos céus e até das ruas. A cena foi tão surreal que muitos se perguntaram como iriam continuar sua rotina, vivendo com medo de serem atacados. Até hoje, ninguém conseguiu explicar por que essas aves invadiram o local dessa forma. Em julho de 2023, uma noite comum nas ruas de Londres virou um cenário de filme de ficção. Luzes vermelhas misteriosas apareceram no céu, se movendo de forma sincronizada. Enquanto alguns tentavam dizer que era apenas reflexo no vidro do carro, o motorista havia filmado também do lado de fora. A internet foi à loucura. Muitos achavam que era uma frota de OVNIs se preparando para invadir a Terra. Verdade ou ilusão? O mistério permanece. Durante uma viagem pelas áreas desérticas do Arizona, nos Estados Unidos, um caminhoneiro teve sua rotina interrompida por algo estranho no céu. Ele avistou um objeto voador incomum e parou o caminhão para olhar melhor. Ao dar zoom, viu algo que parecia uma ventoinha gigante conectada a uma mochila ou saco. Embora existam chances de que fosse um balão de ar quente, o fato de até mesmo um caminhoneiro experiente nunca ter visto algo assim torna tudo mais esquisito e um pouco assustador. E aí, o que você acha de todos esses acontecimentos? Coincidências da natureza ou sinais de algo muito maior acontecendo ao nosso redor? Alguns desses eventos têm explicações científicas, outros continuam sendo um verdadeiro mistério. E talvez seja exatamente isso que os torna tão fascinantes. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!